Você já passou dos 60 e sente que sua vitalidade íntima não é mais a mesma? Aquela firmeza matinal que antes era natural agora parece distante, ou até mesmo o desejo se esvai no meio do momento mais íntimo? Muitos homens carregam esse peso em silêncio, como se fosse uma sentença irrevogável sobre sua virilidade. Mas eu tenho uma verdade importante para você: a maioria dessas mudanças não é um destino inevitável, e sim um sinal de que seu corpo está pedindo atenção e você pode, sim, influenciar esse processo. A qualidade das suas ereções depois dos 60 não é apenas uma questão de idade, mas de como você cuida dos pilares que a sustentam: a saúde dos seus vasos sanguíneos, a produção de óxido nítrico, essencial para a dilatação arterial, a elasticidade dos músculos lisos do tecido erétil, a qualidade do seu sono, o nível de estresse, claro, seus hábitos diários. Sim, os medicamentos ajudam alguns homens, mas você ficaria surpreso com o poder que pequenas, porém consistentes, escolhas têm para transformar essa realidade, e de forma segura. Sou a doutora Emma Blake, especialista em urologia e saúde masculina, e há décadas ajudo homens a recuperarem não apenas a função, mas a confiança, tratando as causas, não apenas os sintomas. Vamos falar claro: uma ereção é um processo orquestrado. Os nervos liberam óxido nítrico, as artérias relaxam, o sangue flui para as câmaras eréteis e os músculos lisos, quando saudáveis, mantêm essa pressão. Com o tempo, porém, a produção de óxido nítrico cai, os vasos perdem flexibilidade e esses músculos enfraquecem. Problemas como pressão alta, colesterol elevado e resistência à insulina agravam ainda mais o quadro, danificando os pequenos vasos que alimentam suas ereções. Não por acaso, essas mudanças podem ser um alerta precoce para doenças cardiovasculares. Mas aqui está a boa notícia: suas escolhas cotidianas são sua maior aliada. E onde entra a alimentação? Não como uma solução mágica, mas como um suporte inteligente ao seu sistema. Um exemplo simples: uma banana madura é uma fonte prática de potássio, magnésio, vitamina B6 e triptofano. O potássio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a regular a pressão arterial. O magnésio reduz o impacto do estresse e relaxa os músculos lisos, facilitando a firmeza sem esforço excessivo. A vitamina B6 atua na produção de dopamina, que estimula o desejo, enquanto o triptofano contribui para a síntese de serotonina e melatonina, hormônios essenciais para um sono profundo, e o sono, por sua vez, é crucial, pois sua falta suprime a testosterona e prejudica a saúde vascular. Se você combinar essa banana com um punhado pequeno de amêndoas levemente torradas, adiciona vitamina E, que protege as paredes dos vasos, mais magnésio e gorduras saudáveis que equilibram seus hormônios. Nada disso substitui o acompanhamento médico, mas funciona em sintonia com a fisiologia do seu corpo. Os detalhes, aliás, fazem toda a diferença. Coma uma banana média, no ponto certo, amarela com algumas pintinhas marrons, em temperatura ambiente, cerca de 1 hora após o jantar. Esse intervalo permite que seu corpo a digira antes de dormir. Evite combiná-la com café, chá, álcool ou frutas muito aquosas, que podem atrapalhar a absorção, desidratar ou perturbar o sono. E não exagere na quantidade, mas açúcar não significa melhor resultado. Se optar pelas amêndoas, limite-se a 5 ou 7 unidades. A constância supera a intensidade. Experimente essa rotina na maioria das noites por algumas semanas, dentro de um estilo de vida que priorize a saúde cardiovascular. Por que tanta precisão? Porque o timing e o ponto de maturação influenciam diretamente como seu corpo processa os nutrientes. Comer muito tarde pode causar um pico de açúcar justamente quando seu cérebro precisa de sono profundo para produzir testosterona e reparar os vasos. Uma banana verde demais pode causar desconforto digestivo, já muito madura, vira um excesso de açúcar. O ponto ideal oferece minerais e vitamina A sem sobrecarregar seu metabolismo. E a temperatura ambiente facilita a digestão e evita incômodos na bexiga, ao contrário de frutas geladas. Agora, atenção aos erros comuns que sabotam seus progressos sem que você perceba. Petiscos salgados à noite elevam a pressão arterial e combatem o óxido nítrico, uma dose de álcool antes de dormir fragmenta o sono e reduz a testosterona, café ou chá noturnos desidratam e prejudicam a função vascular. E aquele pensamento de quanto mais, melhor, como comer 2 ou 3 bananas de uma vez, só adiciona açúcar e anula o efeito desejado. Pequenos deslizes se acumulam, mas as pequenas vitórias também. E aqui vai uma verdade que poucos falam abertamente: para muitos homens, essa questão não é só física, mas profundamente emocional. Eles falam da biologia em voz alta,
mas confessam em um tom baixo que se sentem diminuídos, como se tivessem perdido uma parte essencial de si mesmos, a identidade, o orgulho, a certeza de que o corpo ainda responde quando chamado. Mas você não está quebrado. Seu corpo está apenas refletindo o que acontece com milhões de homens ao longo do tempo. O verdadeiro problema não é a biologia, mas a crença de que uma mudança nas ereções significa o fim da masculinidade. Quando você melhora a circulação, o sono e o gerenciamento do estresse e, sim, quando adota hábitos simples como uma nutrição noturna mais inteligente, a confiança volta junto com a função física. Seus relacionamentos ganham nova leveza, e a intimidade se renova. Quer testar se isso faz sentido para você? Faça um experimento de 3 dias, por 3 noites, 1 hora após o jantar, coma uma banana madura em temperatura ambiente com 5 a 7 amêndoas torradas. Nada mais. Sem café, chá, álcool ou lanches tardios. Observe seu sono, sua energia pela manhã e se as ereções matinais começam a dar sinais de vida. Alguns homens sentem a diferença rápido, outros precisam de semanas de consistência. Se você tem diabetes, doença renal ou cardíaca, toma medicamentos que afetam o potássio ou segue uma dieta restrita, consulte seu médico para adaptar essa estratégia com segurança. Mas vamos além. Um hábito só é poderoso quando faz parte de um plano simples e sustentável. Inclua treinamento de resistência 2 a 4 vezes por semana. Os exercícios de força restauram o tônus dos músculos lisos do tecido erétil, melhoram a saúde dos vasos e aumentam a produção de óxido nítrico. Caminhe diariamente e adote atividades aeróbicas leves. Mover o sangue mantém os vasos responsivos. Controle peso, pressão arterial e colesterol, pois dominar as ereções é, em grande parte, dominar a saúde cardiovascular. Proteja seu sono. Horários regulares, um quarto escuro e fresco e menos telas à noite preservam a testosterona e a reparação vascular. Reduza o estresse com respiração nasal lenta, pausas conscientes, contato com a natureza e hobbies simples. Isso diminui a tensão crônica que contrai os vasos e inibe o desejo. Revise seus medicamentos e condições de saúde com seu médico. Alguns remédios para pressão, antidepressivos e outras substâncias têm efeitos colaterais sexuais que podem ser ajustados. Tratar a apneia do sono, quando necessária, também costuma melhorar as ereções. Quero terminar com uma mensagem de esperança realista, não de promessas vazias. Envelhecer é inevitável, declinar, não. As ereções enfraquecem por razões específicas: menos óxido nítrico, vasos mais rígidos, músculos lisos menos condicionados, sono ruim. Mas essas são exatamente as alavancas que você pode acionar a seu favor. Uma banana não vai curar doenças vasculares ou substituir tratamentos médicos, mas, dentro de um plano consciente, pode apoiar a circulação, a sinalização nervosa, o equilíbrio hormonal e o sono, tudo que suas ereções dependem. Quando os homens somam essas pequenas vitórias, noites mais inteligentes, sono de qualidade, exercícios regulares e consistência, os resultados aparecem. Não é magia, é fisiologia. E a melhor para Rete. Você recupera não só a função, mas a confiança de que seu corpo ainda é capaz, sim, de responder quando chamado. E então, quase sem perceber, os passos ficam mais leves. Não é só o corpo que se transforma, é a postura, o jeito de ocupar espaço no mundo. O olhar ganha um brilho diferente, como se uma carga invisível tivesse sido colocada no chão. A risada volta a sair com facilidade, sem aquele peso de será que ainda sou capaz? A intimidade deixa de ser um exame de performance e se torna, novamente, o que sempre deveria ser, um diálogo sem palavras, uma troca que não precisa de justificativas. Se esse caminho, claro, direto e ancorado na ciência, fez sentido para você, não deixe a inércia roubar essa chance. Assine para receber orientações semanais sobre saúde masculina, feitas para homens que preferem soluções a desculpas. E se você conhece alguém que precisa ouvir que a virilidade não é uma questão de sorte, mas de estratégia, compartilhe isso com ele. Às vezes, um empurrãozinho baseado em fatos é tudo que falta para romper o ciclo de frustração. Mas atenção, se as mudanças nas suas ereções vieram de repente, se vieram acompanhadas de dor no peito, falta de ar ou aquele pressentimento de que algo não está certo, não espere. Procure um médico hoje. Seu corpo não é um projeto para depois, e sua saúde cardiovascular não negocia prazos. Você merece mais do que apenas funcionar, merece viver com a certeza de que está cuidando do que realmente importa. A esperança não é um luxo, é o combustível.
E o seu vale a pena.